O som que você escuta quando há abelhas por perto não sai da boca delas, e sim das asas, pois os insetos estão voando super rápido. Quando as abelhas estão no ar, as asas fazem uma vibração que o ouvido humano reconhece como um zumbido. Ele é extremamente alto quando a abelha em questão é pequena. As maiores batem as asas menos vezes, então o zumbido é mais baixo. Os insetos produzem esse barulho quando vão tirar pólen da flor, pois mexem seus corpos e asas. Aí, o pólen se prende a eles, que voam em direção à próxima flor e depositam o pólen ali. Esse processo é chamado de polinização. Você também ouvirá as abelhas zumbindo quando estão defendendo suas colmeias ou a si mesmas, principalmente no caso de se aproximar demais do habitat natural delas. O zumbido funciona como uma espécie de alerta para dar o fora dali, ou para se preparar para encarar sua fúria. Ai! Essa doeu! Mas ei, o que... Ai, isso foi mais uma ferroada? Nesse caso, não é uma abelha. Ela só pica uma vez. Quando isso acontece, você vê o ferrão fincado na sua pele. A abelha não pode pegar o ferrão de volta. E como este tem nervos, músculos e faz parte do trato digestivo, o animal acaba morrendo. As vespas mandarinas não têm esse problema. Elas podem picar várias vezes, quantas forem necessárias. Ao contrário de muitas abelhas, possuem um ferrão sem farpas. Não é aconselhável chegar perto ou mexer com o ninho delas. Ali, vivem milhares desses insetos, sendo até 50 mil no verão. A vespa mandarina também não produz zumbidos como as abelhas. Isso acontece por causa das diferenças em seu comportamento. Os zangões e abelhas voam de uma flor para outra para coletar pólen e néctar, que também é alimento para as colônias. Se os vir voando por aí no nível do mato, é porque estão coletando comida para levar mais tarde para o ninho. As mandarinas não são muito fãs de flores, então não precisam bater as asas com tanta intensidade quanto as abelhas. Elas não transferem nem coletam pólen. Essas vespas são predadoras e preferem aranhas, insetos e frutas em decomposição. Se você estiver fazendo um piquenique com uma cesta cheia de comidas gostosas, prepare-se para lidar com essas penetras. Cubra todos os alimentos para mantê-las longe. Elas ficam mais ativas no verão e no início do outono. As mandarinas começam suas colônias na primavera. A rainha solitária faz tudo sozinha. Primeiro precisa sobreviver às condições difíceis do inverno, para depois botar seus ovos. A colônia, então, cresce durante a primavera e o verão. Quando o inverno chega, a velha rainha já terminou sua missão. Então pode passar a coroa para a nova monarca, que começará o novo ciclo. Todas as outras vespas da colônia morrem também. Tanto as vespas mandarinas quanto as abelhas têm corpos pretos e amarelos, praticamente do mesmo tamanho. As abelhas são mais peludas e redondas, enquanto as mandarinas têm menos pelos e são mais magrinhas. Também são lisas e esguias e têm uma cintura que conecta o abdômen ao tórax, que fica preso à cabeça. As abelhas vivem em buracos nas árvores ou em ninhos que os apicultores fazem para elas. As mandarinas preferem fazer seus ninhos em canos expostos, buracos em paredes, móveis velhos e até debaixo do chão. Elas procuram por buracos feitos por roedores e geralmente fazem ninho em lugares sem grama. Então é fácil pisar nelas acidentalmente ou incomodá-las com um cortador de grama. E são muito mais agressivas e ferozes do que as abelhas, já que são predadoras e possuem um instinto muito forte para proteger seus ninhos. Elas costumam ir atrás das pessoas que violam sua paz e podem perseguir o intruso por longas distâncias, se necessário. Passarão por todos os obstáculos e esperarão o momento certo de se vingar. Se estiver correndo delas, não entre na água e mergulhe, pois elas ficarão esperando pacientemente até que você saia de lá para respirar. Não corra desesperado, balançando os braços, pois isso as fará voar mais rápido e com mais fúria, uma vez que o verão como uma ameaça. Apenas levante as mãos e proteja os olhos primeiro. Depois, comece a sair devagar. As abelhas picam apenas quando não tem outra escolha. Elas não são más por natureza. Assim como as vespas, só são hostis quando se sentem ameaçadas. As mandarinas são mais irritadiças. Quando avistam se aproximar algo que consideram perigo, liberam certas substâncias químicas que alertam a família. Então, todas começam a perseguição. As vespas conseguem fazer ninhos de papel. Primeiro mastigam pedaços de casca de árvore e depois os cospem. Assim tornam o papel mais firme. Todas parecem ser iguais para nós, mas as vespas se reconhecem pelos traços faciais diferentes de cada uma. Elas têm cores malucas, incluindo verde, azul, vermelho e alaranjado. O menor inseto do mundo é uma vespa parasita, que geralmente é chamada de vespa fada voadora. Os machos são cegos, não têm asas e possuem mais do que 0,1 milímetro de comprimento. Existem mais de 30 mil espécies de vespas, mas apenas 2 grupos no geral.
As sociáveis convivem em colônias e as solitárias preferem um ninho próprio e vivem sozinhas com seus filhotes. As sociáveis utilizam seus ferrões como ferramentas de defesa. As solitárias os usam para caçar, junto com o veneno que carregam dentro deles. E não costumam picar pessoas, nem nos perseguem. Elas ajudam os humanos controlando as populações de insetos nos pratos delas. As vespas da lama são parentes próximas das formigas. As próprias formigas surgiram como um tipo de vespa predatória, mas tem muito mais a ver com as abelhas do que com as vespas sociáveis. E todas compartilham a mesma árvore genealógica. Elas se espalharam por todo o território seco do planeta, povoando cada ecossistema que se possa imaginar. Há mais de 10 mil trilhões de formigas em nosso planeta. Um estudo feito em uma das florestas tropicais aqui do Brasil diz que a massa total de formigas que vivia naquela região era cerca de 4 vezes maior do que as massas de todos os répteis, mamíferos e anfíbios juntas. As formigas são criaturas sociáveis que vivem em colônias imensas e têm várias funções: defender o ninho, procurar comida, criar os filhotes ou construir ninhos. Também podem dar picadas doloridas e ser impiedosas. A formiga do Cabo Verde tem a picada mais dolorosa de todas e vive em regiões de selva úmida, como na Amazônia. Já a formiga de fogo gera gastos de bilhões de dólares por ano. Sim, esse é o total que as pessoas gastam com despesas médicas e veterinárias para tratar as picadas. Ela pode ser minúscula, mas tem uma picada poderosa que faz você ter a sensação de que sua pele está queimando. Ou seja, faz jus ao nome. Alguns insetos vivem somente por alguns dias ou até horas, mas as formigas estão entre os mais longevos. A rainha de algumas espécies chega a até 30 anos. Esses animais estão entre os mais fortes do mundo, considerando o seu tamanho. Cada um deles aguenta levantar e carregar uma carga que é 50 vezes maior que seu peso corporal. E apreciam o trabalho em equipe, então é comum vê-los trabalhando juntos para mover objetos maiores. Esses insetos vivem em todos os continentes, menos na Antártica. O mesmo acontece com suas primas, as vespas. As formigas não têm ouvidos, em vez disso sentem vibrações vindas do chão. Algumas também não têm olhos, então se comunicam com as outras usando as antenas. Outra curiosidade é que enviam mensagens entre si por meio de sinais químicos liberados pelos seus corpos. Elas deixam rastros ou sinais químicos que levam a fontes de comida, ou para atrair algum parceiro. E também emitem alertas quando sentem que há algum perigo por perto. O maior ninho de formigas já descoberto tinha mais de 5.600 quilômetros de extensão. Ele foi encontrado no ano 2000 na Argentina. 33 populações de formigas se juntaram e criaram uma gigantesca supercolônia, com milhões de ninhos e bilhões de insetos trabalhando e vivendo lá.